como eu fiz, façais vós também. Amém? Podeis sentar. No domingo nós falamos, e o tema é o mesmo. Colocou aí, Josi? Coloca o tema de novo, coloca o quarto tópico, por favor. Coloca o primeiro tópico de novo, só para nós dar uma relembrada no primeiro tópico. Quem falou que só o Silas Malafaia prega mensagem 2 vezes? É em continuação. Aqui também tem, irmão. Aleluia. Não sei que hora que ela vai achar, mas a hora que ela achar, ela põe. Em nome de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, eu vou repetir o que eu disse domingo. Nós não só aprendemos no Monte como sobre conduta e sobre a moral do reino. O Sermão do Monte, ele nos fala sobre a essência do caráter de Cristo. A essência do caráter de Cristo está registrado no Sermão do Monte. Se você vai no comecinho do capítulo 5, do versículo 1 até o 11, você vai ver as bem-aventuranças ou as beatitudes. E ali está o nosso código de conduta, de comportamento, de moral. Mas também está lá a essência do caráter de Cristo. Como eu disse no domingo, e nós até trouxemos um espelho. Hoje o espelho não está aqui, mas o espelho é Jesus. E quando você olha para Jesus, como o espelho faz, você tem que refletir a sua imagem. Quando olha para o espelho, ela é refletida e você enxerga a sua imagem. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Isso tem que estar dentro de nós. E não só falar. Nós temos que viver o Evangelho, irmãos. E ele tem que ser vivido em exatamente tudo. Eu não posso viver o Evangelho de maneira parcial ou parte dele. Com uma vida de casado, eu tenho que viver o Evangelho na vida. Então eu preciso, por exemplo, perdoar a minha esposa, pedir perdão à esposa, e a esposa ao marido. Por quê? Porque o Evangelho também é vivido dentro do casamento. O Evangelho é vivido no trabalho. O Evangelho é vivido dentro da igreja. O Evangelho tem que ser vivido em todos os lugares e em todos os momentos. E nós não podemos viver o Evangelho de maneira parcial. Ele precisa ser vivido de maneira inteira, completa, absoluta, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E é esse o ensinamento que está no Sermão do Monte. Nós falamos de Jesus como nosso modelo e exemplo de humildade. Jesus deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória, como diz Filipenses 2. Deixou os céus, deixou de ser adorado, deixou a majestade e veio e se humilhou. Tomou forma humana, humilhou-se mais ainda, tomou-se forma de servo e foi obediente até morte e morte de cruz. Jesus foi exemplo de humildade porque conversava com todas as pessoas, porque atendia as pessoas, porque orava por todos, não fazia acepção de pessoas. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes nós, irmãos, olhamos para as pessoas e fazemos diferença, acepção de pessoas. Muitas vezes nós temos um comportamento estranho. Agora, o que Jesus nos ensinou, com o seu caráter e o seu modelo de humildade, quando ele se abaixa e vai lavar os pés dos seus discípulos, como modelo de humildade. Põe o número 2, Josi. Jesus Cristo, modelo de mansidão. Número 2, Josi. Amém? Jesus Cristo, modelo de mansidão. Se Jesus é o modelo de mansidão, e se eu tenho que refletir o caráter de Cristo, e se eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus. Talvez uma coisa mais difícil no cristianismo é ser manso. Você pode dar uma glória a Deus aí? Se tem uma coisa difícil no Evangelho é ser manso. Principalmente por quê? Porque na hora que tudo está bem, que eu estou na bonança, que eu estou na bênção, que está tudo tranquilo, eu não preciso demonstrar mansidão, porque as coisas já estão calmas, pacíficas, tranquilas. Eu preciso e vou demonstrar mansidão quando as pessoas me afrontam, quando eu sou xingado, quando eu sou humilhado, quando eu sou maltratado no serviço, quando alguém da família me persegue, quando eu sou ofendido, quando eu sou agredido. É nesse momento que o cristão tem que demonstrar mansidão. Porque se Jesus é o nosso espelho, se Jesus é o nosso modelo de caráter, e nós temos que refletir o caráter de Cristo,
Então eu tenho que agir exatamente como Jesus agiria. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Eu tenho que ir aonde Jesus iria. Eu tenho que ouvir aquilo que Jesus se interessaria para ouvir. E eu tenho que falar aquilo que Jesus falaria. E o meu comportamento tem que ser semelhante ao comportamento de Cristo. Manso. Na hora da afronta, na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora da provocação, dentro do lar, eu preciso ser manso, querido. O terceiro exemplo e modelo é o da misericórdia, o da justiça. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Amém? Justiça significa vida de santidade e retidão diante de Deus. O que eu falei no domingo? Que num mundo como o nosso, onde as pessoas são egoístas, egocêntricas, só pensam em si mesmas, só olham para os seus problemas. Já viu pessoas assim no mundo? Porque o mundo está assim. E sabe por quê, queridos? E não poderia estar de outro jeito. Sabem por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está morto no maligno. Porque já significa morte. Então, se o mundo está morto no maligno, está morto em seus delitos e pecados. Então não tem como ser diferente. Mas nós, queridos, nesse mesmo texto, no Sermão da Montanha, a partir do versículo 13 até o 16, diz que nós somos sal da terra e luz no mundo. Eu preciso dizer uma coisa para ti nesta noite. Eu e você temos que ser diferentes. As pessoas têm que notar em nós diferença. A pessoa tem que ver que nós temos senso de justiça, porque nós andamos em santidade e retidão. A pessoa tem que ver em nós que nós somos luz em meio às trevas, porque o mundo, esse mundo egoísta, esse mundo caído, esse mundo perdido, onde as pessoas só pensam em si mesmas, são arrogantes. Paulo diz que isso ia acontecer, irmãos. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, entende? Irascíveis, perturbadores, assim, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então o mundo está da maneira com que foi profetizado, porque jaz no maligno. Mas nós somos o sal, e o sal é para dar gosto, e o sal é para temperar, aleluia. E a luz, porque se nós somos luz, é para iluminar aonde nós estivermos, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: se há trevas em qualquer lugar, a hora que você bater o teu pé naquele lugar, tem que chegar luz naquela casa, naquele lugar, aleluia. Oh, glória a Deus, porque você é luz. Então nós temos que ter uma vida de retidão, de santidade. Tem que se pregar sobre santidade, mas também tem que viver santidade, porque santidade significa separado para Deus e separado do pecado. Eu tenho que viver isso. Não é só falar, não é só ouvir mensagem, não é só ouvir. Eu tenho que ter a prática. Eu preciso exercer, eu preciso viver, aleluia. Precisa ser vivido. Santidade, santificação é para ser vivido. Eu preciso buscar isso. E eu busco como, irmãos? Eu busco na palavra, para entender, aprender, ser instruído. E depois eu desço para a oração, para a consagração e para o jejum, porque não tem outra maneira de você chegar e se aproximar a Deus, se não for através da palavra e através da oração. Então desça, aleluia, glória a Deus. Precisa ser assim. Como ter uma vida santa? Se você se prostrar, jejuar, consagrar, orar mais. Irmão, está faltando isso em nossas vidas. Nós precisamos disso nos dias de hoje. A igreja não pode, irmão, ser apática, amarela, entende? Sem cor, sem vida. A igreja tem que ser uma igreja que vive prostrada, vive com os pés na terra, mas a cabeça nos céus, aleluia. Nós temos que ter os pés fincados na terra, para não ser orgulhoso, para não ser arrogante, para não ser precipitado, mas a nossa cabeça tem que estar no céu, aleluia.
É tão verdade isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Nós estamos vivendo com a cabeça na terra, achando que nós vamos viver aqui uma eternidade aqui, achando que esse é o nosso lugar, atrás de riqueza. Este mundo, as pessoas querem e acham que as pessoas, elas são importantes porque tem. Na verdade, as pessoas são importantes porque tem aqui dentro, não porque tem de posse. Você não vale quanto pesa, você vale o que você é aqui dentro. E você é vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4. Você é vaso de barro, mas é vaso de honra, que carrega um grande tesouro dentro de ti. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Então a minha vida e a tua tem que ser diferente. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso. Deu para entender aí, irmão? Agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Põe o quarto, José. Estou com vontade de pregar, irmão. Se eu fosse pregador, tu ia ver. Aleluia. O tópico de número 4. Pegou aí? Vamos lá, irmãos, devagar. Jesus, nosso exemplo de... Vocês sabem que é a misericórdia à luz das Escrituras? Quem sabe levanta a mão. Quem não sabe, está dando para enxergar? Está enxergando aí ou não? Não está não? Então eu vou ler para vocês então. Quer que eu leia? Misericórdia à luz das Escrituras. Misericórdia é um sentimento de compaixão que nós temos pelo outro, pela dificuldade do outro, pelo problema do outro. Misericórdia é ter empatia. Pastor, não sei o que é isso, vou traduzir. Empatia é isso aqui, irmão. Empatia significa ter a capacidade de sentir o que o outro sente. Isso é empatia. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Sim, ter a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Nós como igreja, olhe bem para mim aqui no nome de Jesus. Nós como igreja, você que conhece a maioria dos irmãos e sabe o estado emocional de cada um, quando essa pessoa chegar no culto, você olha para ele, porque se ele estiver bem, sorrindo, alegre, dando glória a Deus, eu falei, está bem. Mas se ele não estiver, encosta nele, encosta nela, e já pergunta. Mas pergunte querendo saber: não, você está bem? Aconteceu alguma coisa contigo? Faça isso. Sabe o que é a misericórdia na essência? Sabe qual é o conceito de misericórdia na essência? Sabe qual é o conceito de misericórdia? É eu sentir a miséria do outro. É eu sentir a miséria do outro e compartilhar com o outro e ajudá-lo. Quando a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, isso não é frase de efeito, irmão. Nós não somos chamados para dar discursos. Nós não somos chamados para ser coaches, sabe? Para ficar incentivando os outros com discurso motivacional. Nós somos chamados pelo Espírito Santo, porque nós temos Ele dentro de nós, porque nós temos o caráter de Cristo, temos a imagem de Cristo, nós temos que refletir a imagem de Cristo. E se nós somos cristãos e temos Cristo em nós, querido, nós temos que chorar de verdade com os que choram. Temos que nos compadecer das misérias dos outros, das dificuldades dos outros. Estender a mão é misericórdia. Jesus é o maior modelo de misericórdia. Claro que é. Aleluia. Haja visto o que Ele fez por toda a humanidade. Veja só, deixa eu trazer algumas coisas para você nesta noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o reino de Deus, o que eu semeio, eu colho. Entendeu aí? Pegou? No reino de Deus, o que eu planto, eu colho. Então se você semeia a misericórdia, o que você vai colher? O que você vai colher? Então preste muita atenção. Olha o que diz o irmão de Tiago, o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. Olha o que diz o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, em Tiago 2,13. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, tá? Não haverá misericórdia, preste bem atenção nisso, para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos,
haverá misericórdia quando forem julgados. Ou seja, planta e colhe, exerce e colhe. Vamos saber trabalhar isso. Jesus teve misericórdia dos homens em todas as suas fraquezas. Jesus teve misericórdia dos homens em todas as suas dificuldades. Jesus teve misericórdia dos homens em todas as suas debilidades, em todos os seus medos, sofrimentos. Jesus olhava e tinha misericórdia. Jesus teve misericórdia dos doentes, por isso curava os doentes. Ele orava para os doentes e tinha misericórdia, ele sentia misericórdia. Ele tinha compaixão pelos doentes, curava os doentes. Se você puder colocar, José, aqui, Mateus 11:5, para nós refletirmos em Mateus 11:5. Jesus teve misericórdia também, queridos, dos pobres. E quando havia alguém faminto, Jesus não despedia aquela pessoa com fome. Jesus providenciava o pão. Por isso as 2 multiplicações de pães Jesus fez. Pelos discípulos não tinha acontecido. Senhor, despede o povo. Senhor, despede o povo. Tem crente assim, despede o povo que já é tarde, eles moram longe. Mas Jesus disse, se eles foram pelo caminho, eles vão padecer no caminho. Vocês estão ouvindo? Misericórdia, irmão, é pensar no sofrimento que o outro vai ter, é se compadecer do sofrimento que o outro está tendo. Não é ser indiferente, irmãos. Essa igreja eu não conheço, porque essa igreja não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela tem misericórdia dos pobres e precisa ajudar os pobres. O ano passado, querido, nós fechamos no vermelho. Mas sabe por quê? Porque nós ajudamos famílias. Por isso. Então, na verdade, nós fechamos no azul, porque esse é o papel da igreja. Se alguém tem uma necessidade, está precisando de misericórdia, de a mão estendida, a igreja não pode se furtar a isso. Tem que fazer o seu papel de igreja e socorrer o necessitado. O mais impressionante, os cegos vêm. Ele estava dizendo, diz para João Batista, que os cegos vêm, João, os aleijados andam, aleluia, porque ele tem misericórdia. Porque se Jesus passasse debaixo da ponte hoje, ele não olharia para o mendigo, para o aleijado, e falaria, mais um nó. Ele diria, olha ali, aquele homem, aquela mulher precisa de misericórdia, aleluia. Os leprosos, e aqui, irmão, para mim é o mais grave, é que talvez vocês não entendam, porque hoje não existe lepra, mas a lepra é uma doença contagiosa. E os leprosos não ficavam junto com as pessoas. Os leprosos ficavam em cidades e em grutas, muitas grutas profundas. Vocês estão me ouvindo e vendo? Grutas profundas, aonde os alimentos eram colocados num cesto e descido, e ninguém pegava a corda ficava lá. No outro dia alguém pegava outra para descer, para não se contaminar com a lepra. Então ninguém orava e se preocupava com leprosos, mas Jesus não só orou e se preocupou, ele tocava nos leprosos. Se isso não for misericórdia e exemplo de misericórdia. E hoje, irmão, a lepra é representada pelo pecado. Hoje a lepra é representada pelo pecado. E às vezes você vê alguém nas drogas, alguém caído na sarjeta, bêbado, às vezes está sujo, você não se aproxima. Você está entendendo? Porque parece um leproso para você. Mas Jesus se aproximaria, levaria o evangelho, tocaria, abraçaria e levaria a palavra dele. Irmãos, essa é a igreja que eu conheço, é a igreja de Cristo. E se nós temos Cristo como nosso espelho, temos que refletir a imagem de Cristo. E se eu e você temos que refletir o caráter de Cristo, nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus teve misericórdia dos endemoniados, porque não tem coisa pior para um pai e uma mãe chegar e dizer assim para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está miseravelmente endemoniada.
o que você faria? Se fosse de noite, de madrugada? Por isso, irmãos, nós temos que estar preparados. A vida de oração e de jejum, consagração, tem que estar afinada, alinhada. Por quê? Eu e meu pai, nós expulsamos demônio de madrugada, não foi, pai? De madrugada. Chamaram a gente, não sei nem que hora que era da manhã, vamos expulsar. Então se você fala, não, deixa eu me preparar, irmão, não é assim. A pessoa te chama, você tem que ir, você tem que ir, vai. Para expulsar demônio, não tem hora, não tem dia. Porque quando alguém te procura, é para expulsar. Uma vez eu estava na casa de um amigo, comendo na casa do amigo, eu e minha esposa. Bateram no portão, falou, eu vi que o carro do pastor Márcio está aí. O demônio pegou um cara, vou falar o nome aqui, tá? O nome que eu vou dizer, vocês vão entender o que é, vou falar claramente. Pastor, o demônio pegou ali na biqueira ali, lá embaixo. Ele está possesso, quebrando tudo lá dentro. Eu cheguei lá dentro, expulsamos o demônio do abençoado. Falei, agora sai desse ambiente. Eu nem sabia o que era. Sai desse ambiente aqui, isso aqui não é para você, no meio de droga, de bebida. Aí falaram, pastor, você é doido, ali era uma biqueira. Eu falei, agora eu já falei, está falado. E quem mandou? Não chamou para expulsar, a gente expulsa e já prega também, irmão. Já solta logo a palavra logo, solta logo a verdade logo. Está aqui no meio das drogas, vai ter demônio mesmo. Porque demônio quer o quê? Uma casa limpa e adornada, para ele entrar e levar mais 7. Foi assim que acontece. Então o que você tem que fazer? Tem que expulsar, irmão. Jesus teve misericórdia dos endemoniados, dos possessos. Também teve misericórdia dos pecadores. Você está aqui hoje? Você está aqui? Quem está aqui dá glória a Deus? Você era o que antes? Você era um santo antes? Era? Você era um vaso bom antes? Nem agora tu é? Tu é agora limpinho? Não, nem agora tu é. Como tu era antes? Pecador. Quem teve misericórdia de ti foi o Senhor Jesus. Foi Ele. Olha o que diz o texto. Vamos para o texto. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Está fechando e abrindo aqui. Glória a Deus. Lucas 18, 11 até o 14. Jesus teve misericórdia principalmente dos pecadores. Glória a Deus. Meu tempo está acabando. Deixa eu correr. Lucas 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha o orgulho e a arrogância dos fariseus. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano que estava ao lado dele. O próximo, Josi. Jejuo 2 vezes por dia, ou 2 vezes por semana, desculpe. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. O próximo. Mas o publicano, olha a diferença, ficou à distância. Ele nem olhava, nem ousava olhar para o céu, e batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. O fariseu disse: eu não sou como esses outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E Jesus sempre bateu nessa tecla: você deve fazer essas coisas, mas não deve esquecer das outras. E essa aqui é as outras coisas: exercer misericórdia. Agora eu e você temos que admitir que somos pecadores. Irmão, Deus conhece a oração do fariseu, mas conhece a minha e a tua oração de publicano. Aleluia. Porque diante do Senhor Jesus não adianta chegar cheio de pompa, porque Ele sabe quem sou eu e Ele sabe quem é você. Aleluia. Aqui, ou diante dos teus amigos, ou na tua casa, ou na rua, você pode enganar os outros, mas diante de Jesus, Ele conhece você melhor que você mesmo. Então Ele sabe se você está orando como fariseu ou se você está orando como publicano. Sejamos humildes na oração e reconheçamos a nossa miséria, que somos pecadores. Irmão, a coisa mais difícil para uma pessoa é chegar para Deus e falar assim: Deus, eu sou orgulhoso, eu não sou fácil, não, eu tenho um temperamento difícil, eu sou ignorante, eu sou ríspido, eu sou rude, eu gosto de mentir. Porque diante de Jesus não adianta querer fazer cena ou papel ou interpretar que Ele conhece. Então você tem que se rasgar e falar: Senhor, eu tenho problemas, eu tenho problema de personalidade, eu sou bipolar, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, parece meio doido.
Ah, eu sou explosivo. Eu disse no domingo: se tu é explosivo, Deus vai tirar sua dinamite, vai arrancar fora, até o pavio, não vai ficar nada. Ah, eu tenho um gênio difícil. Deus vai tirar o seu gênio da lâmpada. Você tem um gênio mais fácil. Ah, eu sou difícil de lidar. Então aprenda a ser fácil de lidar. Porque o difícil nem mesmo, muitas vezes, é assumir o erro. O mais difícil é mudar. Aleluia, porque nós precisamos mudar. Evangelho é mudança de vida. Aleluia. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é aperfeiçoamento de vida. Ele mesmo deu para apóstolos, pastores, profetas, doutores, mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para toda boa obra. Efésios 4, versículo 8. Para o aperfeiçoamento. Será que você tem sido aperfeiçoado? Você deixa Deus trabalhar nas suas misérias? Você deixa Deus tocar nas suas chagas? Você deixa Deus tocar na sua lepra? Você abre o coração e fala: eu sou teimoso, sou rebelde, sou desobediente, sou egoísta, egocêntrico. Nós temos que falar isso para Deus. Temos que admitir quem nós somos, porque ninguém engana Deus, irmão. Deu para entender? Então dá glória a Deus para ajudar o velhinho a pregar. Oh, glória a Deus, acabou tudo na hora que o Hélito pregou. Se eu soubesse, o Hélito não tinha sido pregado na minha frente, você pregava depois. Acabou o estoque de glória a Deus. Amém, querido? Oh, maravilha. Agora, você precisa exercer a misericórdia. Agora põe o 14, José. Eu digo que este homem, o segundo, o publicano, o segundo, e não o outro, o primeiro, o fariseu, foi para casa justificado. Entendeu aí? Diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Porque no reino de Deus é o contrário do mundo. Você quer crescer? Diminua. Você quer diminuir? Ele faz você crescer. Você quer se exaltar? Ele te abate. Se você humilhar, ele te exalta. Quando diz que você é fraco, como diz Paulo, aí você é forte. Vê como o reino de Deus é paradoxal. É o contrário. Ele diz: eu estou fraco. Você admite que está fraco, ele diz: aí você é forte. Por quê? Está na minha dependência, está nas minhas mãos. É eu que te fortaleço, sou eu que te levanto, sou eu que te curo. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Jesus é o nosso espelho, Ele é o teu espelho, Ele é o teu modelo, Ele é o teu exemplo. Se Ele é o teu espelho, você tem que refletir a imagem dEle, tem que refletir o caráter de Cristo. Amém, querido? Sabe o que é o bom? É que se eu obedeço, eu tenho recompensa. Porque se eu for misericordioso, eu vou receber o quê? Olha a recompensa. Mas e se for ao contrário? É o que você vai colher. Coloca o último, José, para nós fazer de conta que está acabando. Só para fazer de conta. O quinto, só para nós dar uma, e o povo ficar contente. Aleluia. Quinto tópico. Aleluia. Vai aparecer já já. Mas ele fala, Jesus, nosso exemplo de pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí eu estava refletindo sobre isso. Você entendeu? Se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os que gostam da briga, da contenda, da confusão, do ódio, do rancor, são filhos de quem? Alguém quer falar? Eu vi uma voz falando aqui é dele, do cabeça rachada, do diabo, é dele. É. Ô louco, pastor? Não, ô louco não, é o sério mesmo. É isso. Sabe o que significa
ser pacificador? Quer saber? Quem quer saber, levanta a mão aqui. Nem isso. Se você for muito bom, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Isso acho que não está aí, né? Não coloquei, né? Não. Então eu vou ditar. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. E aí, os pacificadores têm quatro características dos pacificadores. 4. Passou daqui a pouco, eu vou dizer. Porque, primeiro, para eu pacificar, eu tenho que ter. O nome do nosso Deus, um dos seus atributos é Jeová Shalom, o Deus de paz. Não é? Hebreus 12:14 diz: segue a paz e a santificação com todos os homens, sem a qual ninguém a paz. José, coloca Romanos 5:1. Romanos 5:1 aí, José. Primeiro eu tenho que ter paz com os homens, sim ou não? Com alguns homens, com os que eu amo, com os da igreja, e aquele vizinho atribulado, e aquele familiar que te persegue, te perturba, paz com ele também. Pastor, misericórdia. Sim, misericórdia foi antes, agora é para ter paz. É isso. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Porque se você não tem paz com Deus, também não tem paz com os homens. Está entendendo? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos devagar. Primeiro eu tenho a paz de Deus, depois eu tenho a paz com Deus, depois a paz com todos os homens. Pode ser os bons, é fácil, mas também os ruins. Então, cristão xinga no trânsito, xinga na fila, sai na mão, sai, se você chamar sua mulher, sai com ela. Mas vias de fato não. Cristão não revida. É difícil. E quem falou que seria fácil? Agora, nós recebemos a paz de Deus. E João 14:27 diz que a paz de Deus não é a paz que o mundo dá. Você entende isso? A paz de Deus, porque a paz que o mundo quer e que o mundo dá, sabe qual é? A ausência de guerra. Os governantes, os presidentes, os reis, sabe o que eles querem? A ausência de guerra. Para eles, paz é isso. Sabe o que é paz para nós? É paz no meio da guerra. É paz dentro da cova dos leões. É paz na fornalha ardendo 7 vezes mais. É paz no meio da confusão. E a hora que a briga está estabelecida, a confusão está agitada, você chega e parece que chegou o Espírito da paz. Por quê? Porque você tem paz. Mas não é apenas ter a paz, é ser pacificador, porque vai além. E eu vou dizer agora, se pacificador é aquele que promove a paz, ele tem 4 características ou 4 qualidades. Primeiro, ele executa a paz. Já estou dizendo a primeira. Primeiro, ele executa a paz. É um nível onde você chega num lugar, numa situação, às vezes você está envolvido, às vezes você é uma pessoa envolvida, e você tem que executar a paz, trazer a paz, levar a paz. Aí você promove a paz. Às vezes você não está envolvido, mas tem outras pessoas envolvidas. E o que você faz? Você executa a paz, você leva a paz, você conduz a paz, você transmite a paz onde você vai. É a primeira qualidade. A segunda, ele gera a paz. Os pacificadores, eles geram a paz. No lugar não há paz, no momento não há paz,
naquela hora não há paz, naquela casa às vezes não há paz, mas você, por ter paz com Deus e com